Dar início à matéria de direito administrativo, um breve resumo. Começar falando um pouco sobre Estado, governo e administração pública. Assim, o Estado ele é a pessoa jurídica de direito público dotada de soberania, território e povo. Estado, pessoa jurídica de direito público dotada de soberania, território e povo. O governo, detentor do poder do Estado, é a entidade política discricionária nos limites da Constituição Federal que vai exercer o poder do Estado. A administração pública, por sua vez, é o aparelho do Estado, a máquina que serve o governo e o interesse público. Por analogia com um corpo humano, por exemplo, se o governo ele é o cérebro do Estado, a administração pública é o conjunto dos músculos. O cérebro dá o comando, mas cada músculo tem uma função para fazer o corpo se mover. O governo exerce a atividade política, né? E a administração pública exerce a atividade técnica. O poder do Estado ele é tripartido nas três funções estatais, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, também chamados de poderes do Estado. Mas vale lembrar que o poder do Estado é uno e indivisível. O que se divide realmente são apenas funções do poder estatal. E a separação de poderes ela não é absoluta, porque um vai interferir no outro à medida que a lei permite, inclusive para exercer um controle. Da mesma forma que cada um controla os próprios atos, existe o controle externo dos outros poderes, o chamado sistema de freios e contrapesos. O direito administrativo ele é o ramo do direito público interno que defende o interesse público e tem por objeto a administração pública. As fontes do direito administrativo são a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Falar um pouco de desconcentração e descentralização. A desconcentração é uma distribuição interna de competências. Através da desconcentração que nascem os órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica. Já a descentralização é a criação de pessoa jurídica ou distribuição externa de competência. Pela descentralização, por exemplo, uma entidade da administração direta vai criar outra entidade, no caso na administração indireta. Por exemplo, a União cria uma autarquia federal. É um exemplo clássico de descentralização. Por falar em autarquias, é bom lembrar que elas são controladas e vinculadas aos ministérios, mas elas não são subordinadas hierarquicamente a nenhuma pessoa jurídica, seja do direito público ou privado. Há apenas um controle finalístico. Então, é possível dizer que não existe hierarquia nem entre as autarquias, nem os órgãos públicos, nem pessoas jurídicas do direito público. Mas já entre os órgãos públicos de uma mesma pessoa jurídica do direito público, da administração direta, dentro dos entes públicos existe hierarquia entre os órgãos. A administração indireta ela tem integrantes que são criados por lei, que são as autarquias, e as fundações públicas apenas as de direito público e autorizadas por lei, as fundações públicas de direito privado, sociedade de economia mista e as empresas públicas. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração indireta, que são criadas por lei para desempenhar funções despidas de caráter econômico e que sejam típicas de Estado. Serão criadas apenas por lei específica. De iniciativa do chefe do poder a que ela estiver vinculada. Então podemos ter autarquias vinculadas ao legislativo, vinculadas ao executivo e autarquias vinculadas ao judiciário também. Integram o patrimônio das autarquias os bens transferidos do ente que a criou. No momento que ela é criada já nasce com patrimônio. Então esse patrimônio é um bem da autarquia. Uma de suas qualidades é a imprescritibilidade quanto aos seus bens e a impenhorabilidade, além de imunidade de impostos sobre sua atividade fim. Caso exerça algumas atividades extras, por exemplo, como vender camisa,
terá imposto incidindo sobre essas atividades que não são da finalidade da autarquia. O seu regime de pessoal é estatutário e ela sofre o controle, a supervisão ou tutela ministerial, são nomes que se dão, né? Supervisão ministerial, tutela ou controle finalístico, lembrando, porém, que elas não são subordinadas. São exemplos de autarquias o Banco Central, o INCRA, o IBAMA, o INSS. Então, lembrando que a administração indireta vai ter ao menos previsão legal, né, quando não for criada por lei. Ela vai contar com autoadministração, finalidade específica, não subordinação, patrimônio próprio, supervisão ministerial e receita própria, além de sofrer controle externo. Voltando às fundações públicas, temos, por exemplo, a FUNAI, o IBGE, a FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência, né, Complementar dos Servidores Públicos. E a fundação, ela tem por característica ser a personificação de um patrimônio, né, ela não tem fim lucrativo, tem atividades de interesse social. Quanto ao tipo de pessoa jurídica que ela vai ser, tanto pode ser direito público quanto de direito privado. Quando de direito público, ela vai ser criada por lei. Quando de direito privado, vai ser autorizada por lei. O patrimônio inicial das fundações públicas vem do ente que a criou. Ela será de direito público se for mantida por recurso público, né? Tem esse detalhe também. Não só a questão da criação, mas a manutenção. Vai cumprir, junto ao direito público, as mesmas obrigações que a autarquia, porém não possui os mesmos privilégios, como a imprescritibilidade, por exemplo. Empresas públicas e sociedade de economia mista, também chamadas as empresas estatais ou governamentais, são pessoas jurídicas de direito privado. E cuja instituição é autorizada por lei específica. Tanto da empresa pública quanto da sociedade de economia mista. A lei autoriza sua criação, que vai se dar com o registro em cartório ou junta comercial, que é o ato institutivo normal, né, de qualquer empresa. Elas podem tanto exercer atividade lucrativa como prestar serviços públicos de interesse social, mas não aquele que tem que ser prestado diretamente pelo Estado, né, que é o lato sensu, no caso. Então ela vai prestar um serviço público estrito sensu. É uma característica das empresas públicas a prestação de concurso público. Porém, o regime a que o seu servidor se submete ao regime seletista, CLT. E é interessante que as empresas públicas e sociedades de economia mista não estão sujeitas à falência. Não abrem ação de falência. Sofrem controle tanto da administração direta quanto dos tribunais de contas ligados ao ente a que elas são vinculadas. São algumas diferenças entre as EPs e as SAMs. A empresa pública ela vai ter patrimônio 100% público, não tem nada de privado no seu patrimônio. Ela vai aceitar a constituição em qualquer tipo societário, inclusive limitada. O seu foro de julgamento é a Justiça Federal, no caso se for uma empresa federal, e a Justiça Estadual se for uma empresa pública estadual. A sociedade de economia mista é aquela que mais de 50% das ações ordinárias, que são as que dão direito a voto, elas são do poder público. Vão ser constituídas sempre no tipo societário SA. Por isso que pode trabalhar com ações, né? É até meio óbvio, né? Ela tem que ser uma sociedade anônima para ter ações na bolsa. Então, toda a sociedade de economia mista é uma sociedade anônima, até porque 50% das ações ordinárias tem que pertencer ao poder público. O seu foro de julgamento é a justiça comum. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas podem, como eu disse, exercer atividade econômica ou de serviço público. Então, vou fazer algumas comparações.
A atividade econômica, temos, por exemplo, a Caixa Econômica, a Petrobras, os serviços públicos, temos empresas de transporte público. O predomínio do regime jurídico, as que praticam atividade econômica, é o regime jurídico privado. Já as que prestam serviço público, mais pelo regime jurídico público. As que prestam serviço público, elas podem gozar de privilégios fiscais. Já as de atividade econômica só vão poder ter privilégios fiscais quando exercerem monopólio, para garantir a concorrência justa, já que vão atuar no mercado competitivo. Então, se não há monopólio, não há de se falar de privilégio, né, fiscal para EP e SM. Logicamente, atividade de cunho econômico. As EPs e SMs de serviço público vão trabalhar com o uso de licitações nas compras e vendas dos seus bens. As de atividade econômica vão trabalhar com licitação em regra, mas não vão trabalhar com licitação na sua atividade fim. Não vão trabalhar com licitação na sua atividade fim. Claro que ia ser um absurdo você ter que fazer uma licitação para comprar combustível da Petrobras. Iria acabar com a competitividade da empresa, né? Nenhuma das modalidades se sujeita à falência e nenhuma das modalidades tem privilégio processual. Os prazos de processo para julgamento são normais, nenhuma das duas tem esse benefício. Quanto à penhorabilidade dos bens, as que exercem atividade econômica, seus bens vão ser penhoráveis. Seja em regime de monopólio ou não, os bens vão ser penhoráveis. Já as que prestam serviço público, os bens vão ser impenhoráveis. As que prestam serviço público, os bens vão ser impenhoráveis. As empresas estatais contam com um conselho de administração. O conselho de administração da empresa estatal, tanto SM quanto EP, ele terá de 7 a 11 membros, os quais serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento específico, exigindo-se experiência de pelo menos 10 anos no setor, ou 4, 10 anos trabalhando no setor, ou 4 anos em determinados cargos, além da exigência também de formação acadêmica compatível. Não vamos encontrar dentistas, né, no conselho de administração da Petrobras. Um caso recente que o conselho de um estatal foi importante, criou notoriedade, foi na compra daquela bosta lá de Passadina pela Petrobras, que a Dilma participou. Refinaria, né? Autarquias de regime especial. Autarquias de regime especial. Temos as agências reguladoras, que vão exercer atividade regulatória, como por exemplo a Anatel, a Anvisa, a ANA, a ANAC. A atividade regulatória compreende fiscalizar e aplicar, né? Fiscalizar e tornar aplicáveis as regras, editar normativos e também exercem, né, julgamento administrativo. Então, as atividades das agências reguladoras vão ser de caráter executivo, vão ser de caráter normativo e de caráter judicante. Os dirigentes das agências reguladoras vão ter mandato de duração fixa, serão escolhidos pelo chefe do executivo e aprovados pelo Senado. E caso venham a sair da agência reguladora, eles passam por uma quarentena. Não é uma quarentena de 40 dias, não. São 4 meses para poder assumir um cargo nas empresas do setor que ele regulava. 4 meses para poder assumir um cargo nas empresas do setor que ele regulava. Falar também da agência executiva. A agência executiva vai ser a autarquia ou fundação pública que vai receber uma qualificação, a agência executiva. Então, tanto a agência executiva quanto a agência reguladora não são novas espécies, né?
de entidades da administração pública indireta. Não são novas espécies, né, de entidades da administração pública indireta. A agência reguladora vai ser uma autarquia em regime especial e a agência executiva vai ser autarquia ou fundação pública que tenha sido qualificada após celebrar contrato de gestão de no mínimo 1 ano com o respectivo Ministério Supervisor e tenha um plano estratégico, né, de reestruturação e desenvolvimento já em andamento. Então elas vão poder receber a qualificação por decreto do Presidente da República, caso cumpram os requisitos. A agência executiva vai ser autarquia ou fundação pública que tenha sido qualificada após celebrar contrato de gestão de no mínimo 1 ano com o respectivo Ministério Supervisor e tenha um plano estratégico, né, de reestruturação e desenvolvimento já em andamento. Então elas vão poder receber a qualificação por decreto do Presidente da República, caso cumpram os requisitos. Mas vale lembrar que esse decreto tem caráter discricionário. Vai ser um ato não vinculado do Poder Executivo. Uma agência reguladora também pode ser qualificada como agência executiva. Fundação pública não, mas a autarquia pode tanto ser agência reguladora quanto executiva. Continuando com a administração indireta, né? Falar dos consórcios públicos. Eles são contratos celebrados entre entes federativos para formar uma pessoa jurídica, né, de cooperação federativa. Os consórcios públicos de direito público, eles serão uma associação pública, né, de natureza autárquica. Já os consórcios públicos de direito privado, eles serão como as associações civis e vão obedecer tanto à legislação civil quanto à de direito público, como, por exemplo, as licitações. E o consórcio público de direito público, ela vai ser bem semelhante a uma autarquia quanto aos seus direitos. Como nascem os consórcios públicos, né? O consórcio público ele começa com o protocolo de intenções, vai receber a ratificação legal pelos entes consorciados para firmar contrato, né, de constituição do consórcio público. A sua constituição se dá mesmo com o contrato, né? Devo observar que a União só participa de consórcio público se houver participação de Estado federado, porque ela não vai participar direto com o município. Vai haver consórcio público entre Estado e município, entre União e Estado, ou entre os três. Entre União e município não vai. Os consórcios públicos podem ser contratados pela administração pública sem necessidade de licitação. Eles têm por finalidade facilitar a prestação de serviços essenciais, né, às populações dos entes consorciados que sejam difíceis, né, de serem mantidos isoladamente. Então acabam se juntando, né, para criar um polo para atendimento regional. Acontece muito com hospitais públicos. Falar um pouco do terceiro setor, as entidades paraestatais. Temos o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo, que é o mercado, né? Então as entidades paraestatais, elas compõem esse terceiro setor. Paraestatais porque elas trabalham em paralelo ao Estado, né? Vão exercer uma função que deveria ser prestada pelo Estado, mas também é autorizada a prestação por essas entidades. Então é uma prestação indireta do serviço público, né? É bom lembrar que o terceiro setor ele não faz parte da administração pública, nem direta nem indireta. Ele não faz parte da administração pública, nem direta nem indireta. O terceiro setor é formado por entidades privadas. Elas vão responder ao regime jurídico predominantemente de direito privado. E elas não podem ter fins lucrativos.
Em regra, elas recebem fomento estatal e prestam serviço de interesse social. Integram esse terceiro setor os serviços sociais autônomos, conhecidos como Sistema S, as organizações sociais, as OS, as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, as instituições comunitárias de educação superior, as ICES, além das entidades de apoio. Falar um pouco agora dentro desse terceiro setor, que não faz parte da administração pública, apesar da sua importância. Vamos falar dos serviços sociais autônomos, o Sistema S. Todo mundo já ouviu falar em SESC, SENAC, SENAI, SESI, SEBRAE. O objeto do Sistema S são na prestação de serviços de utilidade pública em benefício de determinado grupo social ou profissão. O Sistema S vai ser financiado por meio de contribuições sociais de caráter tributário, inclusive há uma taxa sobre folha salarial que os empregadores pagam, e também vão ser sustentados por dotações orçamentárias do poder público. Eles recebem controle externo do TCU. O Sistema S não faz licitações. Exige-se isso deles, que eles tenham objetividade nas contratações. Falar um pouco das OS. Um exemplo de OS é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamiravá, que é fomentado pelo Ministério da Ciência. As OS são para desenvolver atividades que não são exclusivas de Estado, de forma substitutiva, que sejam da área de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. As OS, as organizações sociais, vão exercer atividades elencadas nesta lista: de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, saúde, e pode exercer inclusive todas ao mesmo tempo. A criação da OS acontece a partir de uma habilitação pelo Ministério relacionado à área que ela vai trabalhar, que com essa habilitação elas firmam um contrato de gestão. Ai meu Deus, melhor repetir. Como nascem as OS? Sua criação se dá a partir de associação privada ou fundação privada que vai receber uma habilitação do Ministério competente e então firmar um contrato de gestão. Agora, essa habilitação ministerial ela é discricionária. Firmado o contrato de gestão, as organizações sociais vão poder receber fomento estatal. E esse fomento vai ser tanto na forma de moeda quanto de bens públicos. Pode ser também, inclusive, de servidor público, com ônus para o órgão de origem. O servidor vai trabalhar na OS emprestado, com salários pagos. Quando, na condição de contratante, as OS podem ou não fazer licitações. Quando elas vão fazer licitações? Quando for contratar com recurso público. Caso for contratar com recurso próprio, logicamente não vai precisar de licitação. E na condição de contratada, a administração pública não precisa fazer licitação para contratar uma OS. A administração pública não precisa fazer licitação para contratar uma OS. Vai receber fiscalização tanto do Ministério a que esteja ligada quanto do TCU. A associação ou fundação poderá perder a qualificação como OS caso descumpra o contrato de gestão. A associação ou fundação poderá perder a qualificação como OS caso descumpra o contrato de gestão, que pode inclusive implicar na reversão dos bens que foram fomentados pelo Estado. Pode não, vai implicar. Falar um pouco das OCIPs agora, ainda no terceiro setor. As organizações da sociedade civil de interesse público, elas
Elas são recentes, né? Não são muito conhecidas ainda, mas já exercem papel importante na sociedade. Como todo terceiro setor não integra a administração pública, mas temos OCPs como a AMAR, que é Amparo às Mães de Alto Risco. Como ocorre a criação da OCP? Qualquer pessoa jurídica sem fins lucrativos, né, de no mínimo 3 anos em funcionamento, faz um requerimento ao Ministério da Justiça e, caso cumpra os requisitos, será obrigatoriamente qualificada como OCP, ou seja, é vinculada sua criação ao cumprimento dos requisitos. Qualquer pessoa jurídica sem fins lucrativos, né, de no mínimo 3 anos em funcionamento, faz um requerimento ao Ministério da Justiça e, caso cumpra os requisitos, será obrigatoriamente qualificada como OCP, ou seja, é vinculada sua criação ao cumprimento dos requisitos. E as OCPs só receberão fomento, né, estatal na forma monetária, moeda, e com obrigatoriedade de ter um termo de parceria para receber esse fomento. As OCPs também têm regras para licitação. Quando o contratante, né, vai seguir as mesmas regras da organização social. Vai depender de qual recurso vai estar usando. Se o recurso for próprio, não precisa de licitação. Recurso público, só com licitação. Já a licitação passiva, sim, vai exigir... Passiva, é difícil explicar esse termo. Já no caso de contratada pelo poder público, a OCP vai sim precisar de licitação para ser contratada, porque só a organização social tem essa regalia de não precisar de licitação para ser contratada pelo poder público. Falar um pouquinho agora das instituições comunitárias de educação superior, as ICES. Como é que são criadas as ICES? Vão ser criadas a partir de associação ou fundação de ensino superior, que faz um requerimento junto ao Ministério da Educação, especificamente. Vão ser criadas a partir de associação ou fundação de ensino superior, que faz um requerimento junto ao Ministério da Educação, especificamente. E cumpridos os requisitos, será qualificada. Assim como as OCPs é vinculada, né? Então, cumpridos os requisitos, ela será qualificada como um ICE, né? E assim ela vai poder firmar um termo de parceria com o poder público para receber fomento em dinheiro. Recebido esse fomento não à toa. A população receberá serviços gratuitos proporcionais ao fomento, por exemplo, bolsas de estudo. Entidades de apoio. Temos o exemplo da FUSP, né, que é uma fundação de apoio à USP. Então, as entidades de apoio elas são criadas por servidores. Esses servidores vão criar uma fundação ou associação cooperativa. Então, vão firmar um convênio com o poder público para ser uma entidade de apoio. No caso, elas vão apoiar as ICES, né? Que a USP é uma ICE. Acredito que seja assim. E as entidades de apoio vão poder ter fomento tanto de dinheiro, bens e servidores também, para a prestação de serviço de apoio técnico, né, especializado, de utilidade dessas universidades. Falar agora um pouco dos princípios da administração pública. O regime jurídico administrativo ele está firmado sobre os princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público pela administração pública. Esses princípios, por mais importantes que sejam, por mais fundamentais que sejam, por mais que sejam pedras angulares da administração pública, são princípios implícitos. Então tem que ter cuidado na questão que trouxer como princípio explícito, porque não é. Não é princípio explícito, supremacia do interesse público sobre o particular,
nem a indisponibilidade do interesse público pela administração pública. O interesse público pode ser enxergado por dois prismas, né? O primário e o secundário. O interesse público pode se referir ao interesse do povo e pode se referir ao interesse do Estado como representante do povo. Há uma certa confiabilidade que o Estado vá representar o povo. Então, as ações do Estado também são consideradas de interesse público quando não contradizem os princípios da administração pública. É bom lembrar que entre os princípios da administração pública não há uma hierarquia, então não se pode dizer qual é mais importante. Deve-se observar um sem abrir mão do outro. Deve-se observar um princípio sem que haja detrimento de outro princípio. Os princípios explícitos no artigo 37 da CF são o famigerado LIMP, que é formado pela sigla, né, da inicial de cada princípio, que o L é legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. A eficiência que é um princípio que veio da administração privada, né? Com a reforma gerencial, com a reforma do aparelho do Estado veio o princípio da eficiência que não constava na CF de 88. É o caçulinha, mas já se tornou indispensável no direito administrativo. A legalidade ela vai ser diferente da legalidade para o privado, né? Para o setor privado, porque o princípio da legalidade para o setor privado vai dizer que tudo é permitido, menos o que a lei proibir. Já o princípio da legalidade para a administração pública é o inverso, que nada vai ser permitido, salvo em virtude de lei. Você não pode fazer nada que a lei não permita ou não preveja de alguma forma. O princípio da legalidade deve ser interpretado, né, no sentido amplo, para que a palavra legalidade não faça você pensar apenas em lei. A lei define inclusive a discricionariedade, as ações discricionárias, né, as margens que não deverão ser ultrapassadas pela administração pública. Então, nem toda ação do administrador público vai estar vinculada à lei. Não vai seguir estritamente o que a lei mandar, mas vai respeitar os limites que a lei estabelecer. Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade pode ser enxergado por dois prismas diferentes, segundo a doutrina, que é quanto à finalidade, né? Vai falar que o princípio da impessoalidade é aquele que garante o interesse público. Nas ações do Estado deve haver sempre o interesse público. Vai ser dito que a impessoalidade é não agir com intenções, com interesse pessoal. A administração pública vai agir pelo interesse público, né? E quanto à impessoalidade no sentido de isonomia, exatamente vai dizer que as pessoas devem ser tratadas de forma igualitária, né? Que é diferente de igual, respeitadas suas diferenças. Em regra, as pessoas vão ser tratadas igualmente e tratadas desigualmente à medida de suas desigualdades. Garante a isonomia. O princípio da impessoalidade, ele também veda a promoção pessoal nos atos da administração pública. Há alguns casos curiosos, por exemplo, os que eu já ouvi de cidades em que toda praça, toda obra que se chegasse ia ter uma placa com o nome do prefeito. E isso é o que? Usar, né, a atividade pública para a promoção pessoal. Então está ferindo o princípio da impessoalidade. E o princípio da impessoalidade é também a pedra angular dos concursos públicos. Caso caia uma questão perguntando qual o princípio, né, que mais fundamenta, o mais fundamental
para os concursos públicos é o princípio da impessoalidade, porque o objetivo maior do concurso público é garantir uma igualdade, né, de tratamento com os candidatos, com o acesso aos cargos públicos. O princípio da moralidade é aquele que vai exigir uma atuação proba, decorosa, honesta e de boa fé. Deve-se lembrar que a moral administrativa ela é diferente da moral social, porém, na sua maior parte vão estar em concordância. O que difere da moral social para a administrativa é que a moral social vai estar baseada no senso comum, enquanto a moral administrativa no setor público vai estar baseado em código de ética, em normativos, na própria legalidade. Então não é exatamente igual uma moral e outra. A moral social pode ser diferente em diferentes grupos sociais. Uma é a moralidade dos evangélicos, outra é a moralidade dos funkeiros, outra é a moralidade dos militares, outra é a moralidade dos comunistas, enfim. Se bem que eu considero esses últimos imorais. Então, a moralidade administrativa não. Ela tem um padrão porque ela está baseada em normas, em código de ética. Então, ela é mais padronizável, mais aferível. Basicamente, toda a transgressão de qualquer dos princípios da administração pública vai ferir a moralidade administrativa por tabela. Princípio da publicidade. A publicidade ela é um requisito de eficácia dos atos administrativos. Não só dos atos, né, dos contratos também, visto toda a regulamentação, a questão do controle da coisa pública pela sociedade. Então, a publicidade ela é indissociável da eficácia dos atos e contratos administrativos, garante inclusive o conhecimento público da atuação do administrador público. Tomar, por exemplo, um edital de concurso público. Caso um concurso público seja realizado, mas seu edital não tenha sido amplamente divulgado, né, há um vício aí de nulidade nesse ato, por conta do princípio da publicidade não ter sido respeitado. E o princípio da eficiência, para quem já entende um pouco da área da administração, ele é bem simples de explicar, que pode ser resumido a eficiência como o alcance do melhor resultado utilizando o melhor processo possível. E quando se fala em melhor resultado e melhor processo, a gente fala de custo-benefício. Na administração pública, porém, existem outras exigências à eficiência do administrador, porque não vai olhar apenas o custo-benefício, mas ele só será eficiente se alcançar um bom custo-benefício, respeitando a legalidade e os demais princípios da administração pública. Lembrando que, apesar da sua importância vital, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado não está previsto constitucionalmente. É um princípio implícito. Falando em princípio implícito, vamos ver mais alguns princípios implícitos da administração pública. Razoabilidade e proporcionalidade. Esse princípio ele é aquela margem que limita, né, o rio da navegação administrativa. De forma metafórica, se a administração pública é um rio, o agente público é um barquinho, certo? O agente público é um barquinho no rio da administração pública. Nesse rio, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, junto com o princípio da legalidade, são as margens, certo? Então, o transcurso de um lado para o outro do barquinho, a gente pode dizer que é a discricionariedade do agente público. Essa discricionariedade ela vai estar limitada pela lei e pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Bom, se meu objetivo é matar uma mosca,
eu posso simplesmente pegar uma pistola calibre 38 e dar um tiro na mosca. Se eu acertar e ela morrer, eu cumpri meu objetivo. Mas será que meu ato foi proporcional? Será que meu ato foi razoável? É por aí. Princípio da autotutela. Como o nome sugere, é o controle da própria vida, né? A administração pública pode controlar os próprios atos, de ofício ou provocada, né? Um exemplo é a anulação do próprio ato ilegal e a revogação do próprio ato por critério de conveniência e oportunidade, né? Meritório. No rio da administração pública, toda água é mérito, vamos dizer assim. A parte que a água cobre é mérito. Então a ação meritória é essa, que ele vai poder ir para um lado ou para o outro, respeitando os limites. Princípio da tutela, ou do controle finalístico. Esse é bem simples, é o princípio que garante a fiscalização da administração direta sobre a indireta, né? Mas sem gerar hierarquia, né? É também chamado controle ministerial, é um exemplo. Princípio da continuidade do serviço público. Esse não há o que explicar, né? O nome já diz tudo. O agente público que causar paralisação do serviço público pode, inclusive, ser demitido. Princípio da finalidade, a gente já falou, né? Quando falou do princípio da impessoalidade, falamos do princípio da finalidade, que alguns colocam como sinônimo, né, na doutrina. Basicamente é o respeito do interesse público. É a base, né? A finalidade é o interesse público. Princípio da motivação. É aquele que diz que a administração pública terá que justificar determinados atos, de direito e de fato. Princípio da especialidade. É aquele que diz que os entes da administração pública não podem alterar os fins para que foram criados. Especialidade lembra especialização, né? Então eles foram criados especialmente para um fim e não podem, por vontade própria, alterar esse fim. E esse princípio ele também vai dizer que as competências do ente criado não vai ser superior às pré-existentes no ente que o gerou. Vai receber a competência do ente que o gerou. Então, a especialidade ela não dá margem a competências originárias. Vai ser uma delegação de competência. Princípio da presunção de legitimidade. Como o nome sugere, é que os atos da administração pública vão receber boa-fé, né? Vão receber a confiança, né? Os atos da administração pública, salvo comprovados o contrário, eles vão ser considerados legais e verídicos. E quando houver uma acusação contra a administração pública, quando a administração pública for alvo de um processo, o ônus da prova vai ser do acusador. Já ao contrário, quando a administração pública acusar alguém, o ônus da prova vai ser do acusado. Os atos da administração pública são presumidos verdadeiros e legais. Princípio da autoexecutoriedade. É só lembrar da execução de dívidas, né? Fazer um paralelismo que na esfera privada, para uma dívida ser executada, né, vai ser necessária autorização judicial, né? Já para a administração pública isso não existe, ela tem autoexecutoriedade, né, para
realizar seus atos e executar seus atos sem precisar de autorização judiciária.